A temática desse nosso primeiro encontro, ela tem como título o Mercado e Logística do Arco Norte. Algumas pessoas que estão participando aqui já são profissionais da área, logística, do setor portuário, e já têm um pleno conhecimento de conceitos técnicos. Outras pessoas não, estão interessadas, estão buscando, estão ainda em formação. Então, em alguns momentos, a gente vai explicar alguns conceitos técnicos, né? E eu vou começar pelo básico. O que é esse Arco Norte? Se vocês digitarem no Google o Arco Norte, ele vai aparecer umas centenas de definições do que nós estamos trabalhando no Brasil, na região geográfica do que nós chamamos Arco Norte. Pois bem, o que é isso? Significa exatamente uma delimitação geográfica da região a partir do posicionamento superior ao paralelo 16. Então, quando a gente analisa o globo terrestre e a gente vê o paralelo 16, ele passa pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. Então, o que acontece? Todos os outros estados que estão acima, a partir desse paralelo, né, no sentido norte, fazem parte da região que nós denominamos Arco Norte, né? Então, que na verdade inclui a região, parte da região centro-oeste, parte da região nordeste e o norte do país. Qual a relevância do que nós chamamos Arco Norte? Tem duas relevâncias principais. A fronteira agrícola do nosso país, ela está no Arco Norte. A possibilidade de expansão da agropecuária, da agricultura brasileira, ela não está no sul e no sudeste, ela está no Arco Norte. Então, o futuro, o presente e o futuro da agricultura, da expansão do agronegócio brasileiro, ele está no Arco Norte. Tá? E, por consequência, nós temos a função transporte. Transporte, logística e portos é uma função demandante da atividade produtiva. Então, pois bem, se à medida que temos mais produção, mais atividade agrícola na região do Arco Norte, teremos maior necessidade de logística, transporte e portos, né? Principalmente portos, que é a nossa área de aplicação de pesquisa. E aí vem assim, quais são alguns números? A gente poderia falar aqui horas e horas sobre a relevância e o mercado do Arco Norte, né? Eu decidi concentrar a minha fala inicial em um produto. Tá? Qual o produto? O produto exatamente que é a carne bovina. Tá? Existe um conjunto de portfólio de produtos que estão sendo produzidos nessa região em relação a essas commodities. Nós temos a carne bovina, soja, milho, arroz, algodão, mas a minha fala, que num curto espaço de tempo que eu decidi, foi falar um pouco da carne bovina. Né? Qual será a importância da carne bovina para o Arco Norte? Então, pois bem, eu trouxe aqui alguns dados para apresentar para vocês. Por exemplo, no ano de 2019, o Brasil exportou 3 bilhões 587 milhões 607 mil dólares de carne bovina. Tá? Então, repetindo, 3 bilhões, segundo os dados do Banco de Dados do Ministério da Economia, né, no ano de 2019 foi exportado mais de 3 bilhões de dólares. Tá? Essa exportação de 3 bilhões de dólares, ela se deu em vários portos, tá? Mas eu vou pegar aqui e vou apresentar para vocês a relação dos principais portos exportadores dessa carne bovina. Em ordem aqui decrescente, do maior movimentação para o menor. Primeiro lugar, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Porto de São Francisco, Itajaí, Porto de Belém, Porto de Rio Grande, Porto de Itaguaí, aí tem aqui Porto de Rio Grande também e Porto de São Luís. Agora, qual é a análise que a gente tem que fazer desse mercado? A gente está falando de um tamanho de um mercado que
ele está sendo criado aqui nessa região e poderia ser exportado através dos portos do Arco Norte. Qual seria o tamanho do mercado, né? Pois bem, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer um cruzamento de dados, né, de bancos de dados. Analisando os dados disponíveis no Ministério da Agricultura, né, o MAPA, existe um censo agropecuário, né, tá, para quem não sabe, da mesma forma que o IBGE faz o censo quantitativo da população, também existe um censo agropecuário. Esse censo agropecuário que foi feito, foi no ano de 2019, apontou que o Brasil tinha 172 milhões de cabeças de gado bovino, tá? De bovino. Esse mais de 170 milhões, eles estão distribuídos no Brasil inteiro. Agora, me veio a primeira pergunta. Qual o tamanho desse mercado que está distribuído na região, na Interlândia, por exemplo, do Porto do Itaqui? O Porto do Itaqui, ele tem uma Interlândia, né, para as pessoas que não são da área, vou comentar, o que seria essa Interlândia? Seria a área geográfica de captação de carga, ou seja, até onde o Porto do Itaqui consegue captar carga, né? E nós temos uma região extensa que é delimitada principalmente pelas 3 ferrovias, né, que passam aí pelos estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia. Então, ou seja, cruzando os dados do censo agropecuário com os dados da ANTAC e com os dados do Ministério de Economia, né, que tem os dados das estatísticas de comércio exterior brasileiro, nós chegamos a 2 números incríveis. Tá? Primeiro, o total de bovinos que está nessa região, que nós chamamos a Interlândia do Porto do Itaqui, corresponde a incríveis 67% do rebanho nacional. Em comparação, o Porto de Santos, que é o maior porto exportador de bovinos, ele tem no seu estado, não na Interlândia, no seu estado, apenas 4%. Mas ele é o maior exportador. Tá? Com mais de 3 bilhões de exportação em dólar, né? Já no Porto do Itaqui, então, na Interlândia do Itaqui, nós temos 67% do rebanho nacional, e esses estados exportadores que compõem o que a gente chama a Interlândia do Porto do Itaqui, exportou em 2019 3,7 bilhões de dólares. Tá? Pessoal, essa foi a minha fala inicial, apenas para dar uma dimensão para vocês do tamanho do mercado do Arco Norte, no tocante à carne bovina. Tá? Então, assim, dou as boas-vindas novamente a vocês. Vou seguir a sequência aqui do que nós planejamos, vou passar a palavra para o Anderson. O Anderson vai apresentar o case da Glencore, né, que faz parte do Tegran. E, Anderson, fique à vontade, a palavra é sua. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Sérgio, né, da UFA, ao professor Rui, da USP, nessa iniciativa, né, de experiência e conhecimento. Fico honrado pelo convite de estar entre os 2 grandes conhecedores especialistas, né, de operações portuárias. Meu nome é Anderson, sou graduado em Engenharia de Produção, especialista em logística portuária, né, pela UFMA. Tenho mais de 100 cursos de aperfeiçoamento profissional na área de gestão e no setor. A minha atuação é gerente de terminal portuário, hoje na multinacional Glencore, né, no Porto de Itaqui, desde 2015. Trabalho com grãos na área portuária e tenho mais de 25 anos, né, de experiência nesse ramo. Antes de chegarmos no case da Glencore, no Porto de Itaqui, vamos avaliar rapidamente o contexto macrologístico. Então, cada um de vocês que estão assistindo agora nesse momento, vão pegar uma caneta, faça esse favor e um papel, anote agora a pergunta que não quer se calar. E, na medida do possível, eu vou estar respondendo a todos vocês. A pergunta é, afinal de contas, por que o Itaqui? Pergunto para vocês. Por que o Itaqui? Será que é por causa do Canal do Panamá? Vamos refletir. Claro que sim. Será que é por causa das rotas marítimas que dão acesso a grandes mercados mundiais, como Europa, Ásia,
continente americano? Com certeza. Ou será que é por causa de 6 dias de ganho de um navio que sai de Santos ou que sai do Itaqui, vai para a China, né? E tem uma economia de 10% a 20%? Claro que sim. Né? Então, são perguntas que eu estou fazendo, mas estou respondendo também. Será que, por acaso, a profundidade de berço do nosso porto, 25 metros de calado, atracando grandes navios, movimentando uma produção muito maior, é positivo para nosso Itaqui? Claro que sim. Será que é por estarmos inseridos no Arco Norte, onde se concentra o maior porto para exportação da região do Norte, Nordeste, que representa os estados do Maranhão, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia? Claro que sim. Ou será que é por causa que o Arco Norte, né, o Itaqui é o maior exportador dessa região, do Arco Norte, onde tem os maiores portos para exportação? Claro que sim. Ou será que é por causa que temos uma fronteira agrícola em grande crescimento nos últimos 10 anos, onde representamos o Matopiba, região que abrange o estado do Maranhão, com 33% de plantio, Tocantins, 38%, Piauí, 11%, Bahia, 18%. Isso além de soja que nós estamos trazendo aí do norte, do Mato Grosso, sul do Pará, norte de Goiás. Né? Então, claro que sim. Então, eu faço essas perguntas para a gente começar a refletir. O que o Itaqui tem? Né? Essa é a pergunta inicial. Será que é por causa da capacidade de produção da região do Matopiba, que tem um potencial para ultrapassar 60 milhões de toneladas, que é um estudo que fizeram? Lembrando que hoje nós estamos aí na casa de 10 a 15 milhões de toneladas? Claro que é isso. Será que não é por causa da nossa região, que tem um terminal público, né? O Itaqui, nós temos 2 privados, que é o da Vale e da Lumar, somado com mais 2 que estão sendo construídos, o São Luís e o Alcântara? Claro que sim. Ou será que é pelo fato de termos 3 malhas ferroviárias, como a Norte-Sul, Carajás, Transnordestina? Claro que é. Então, assim, eu finalizo essas perguntas para a gente analisar com muita propriedade, fazendo uma análise do paralelo 16 e do Arco Norte. Como vocês têm um ciente, o Sérgio até explicou o paralelo 16, né, e o Arco Norte, então não vou dar essa explicação. Essas informações eu peguei da fonte da ANTAC e da CONAB. Então, eu fiz um paralelo de 2014 e 2019, justamente para nós avaliarmos, ou pensarmos juntos, o que nós tínhamos antes do TEGRAN e depois do TEGRAN. Então, eu fiz uma análise aqui, eu consegui ver o seguinte. Em 2014, o paralelo 16 embarcou 83,3% de soja e milho nível Brasil. O Arco Norte, que é a nossa região aqui, 16,7%. Ok. Após TEGRAN, 2015, começou as operações, visualizando hoje, 2019, o paralelo 16 tem um percentual de 68,1%. Ou seja, ela teve uma queda de 19% no escoamento por essa região. Já o Arco Norte, de 16,7% em 2014, pulou para 2019 31,9%. Ou seja, um crescimento de 48% sobre o seu escoamento. Isso é muito bom para nós. E tem um outro dado muito importante. Se nós avaliarmos os 10 últimos anos, a questão do Arco Norte aqui, nós tivemos um crescimento de exportação de soja e milho de 491%. Esse resultado dá um impacto positivo para ser analisado. Por quê? A primeira pergunta que eu fiz. Por quê? Por que o Itaqui? Avaliando os portos do Brasil 2019, o Itaqui está entre os 5 maiores exportadores de soja e milho, somente perdendo para Santos, Paranaguá, Itaguaí e Rio Grande. Já para 2020, todo mundo já sabe, já está na mídia, nós retomamos, né, o posto de maior produtor de soja do mundo. E nesse ano, Itaqui, TEGRAN, vão bater novos recordes de exportação. Claro que temos muitos desafios, como a malha rodoviária, que todo mundo já sabe, nossa malha aqui não é tão boa como deveria ser, né? Temos a necessidade do aumento da produção de soja e milho, como eu falei, nós temos hoje
uma produção de 10 a 15 milhões de toneladas, e a capacidade dessa produção é de 60 milhões de toneladas. E, claro, que temos muitos desafios, como eu falei, e esses desafios têm que ser enfrentados diariamente, e devemos investir e acreditar no Itaqui. Nesse sentido, nesse sentimento aí, entra o Tegran, que agora eu vou falar um pouquinho do Tegran. Ainda não cheguei na Glencore. E no Tegran, aí nós temos o projeto Tegran, que começou um pensamento lá em 2002, né, com visão de alguns investidores. Em 2013, iniciamos as obras, 2012, 2013, e 2015 começamos as operações. Então, nós temos um projeto único, inovador no Brasil, formando o consórcio Tegran, com 4 empresas que investiram, né, e se tornaram consorciadas. Uma delas é a Glencore. Hoje, o Tegran conta com 4 armazéns. Esses 4 armazéns, elas têm 4 empresas, cada empresa gerencia um armazém, e nós temos 8 tombadores. Vou dar só um resumo da nossa operação. Nós temos 8 tombadores. Esses tombadores descarregam em torno de 1.000 carretas por dia. Cada armazém tem 2 tombadores, ou seja, cada consorciado descarrega 250 carretas por dia, aproximado, gente. E tem as variáveis do dia. Aí nós temos a ferrovia, né? A descarga ferroviária, que são 8 vagões simultâneos. Com a segunda fase, que começa os testes mês que vem, nós vamos ter simultaneamente descarga de 8 vagões. E para o embarque, nós hoje contamos com o berço 103, com a média de exportação de 2.500 toneladas a hora, e vamos, a partir do mês que vem, já fazer os testes no segundo berço, que é o 100, com 3.000 toneladas horas. E isso vai fazer com que o Tegran vai duplicar essa capacidade para o próximo ano, né? Então, nós temos ganhos que cada vez mais me convence que nós deveríamos investir no Porto Itaqui. E a pergunta é, por que Itaqui? Né? Assim, nós chegamos, né? Funilamos e chegamos na Glencore, depois de eu ter apresentado o Tegran. E o case da Glencore, ela vem, né, onde foi estrategicamente um projeto do Tegran, buscando no mercado um especialista em portos e grãos para iniciar toda essa estrutura de equipe, procedimentos, documentos, certificados para o seu funcionamento. Com essa demanda, foi contratado pela Glencore, né, para realizar eu fui contratado pela Glencore para realizar esse nobre desafio, né, e de imediato demos prioridades à contratação 100% de pessoas da região, treinamos em todas as áreas da empresa, desde o auxiliar, operadores, supervisores, coordenadores, pois sempre acreditamos no potencial da região e que existem pessoas capazes de atender nossas demandas. Fato esse que evidenciamos em inúmeras conquistas aí nesses 6 anos de operação, né? Então, assim nós formamos a família Glencore. E com esta, a equipe iniciamos um trabalho de valorização dos funcionários, respeitando primeiramente a família, colocando nossos funcionários como o ativo principal da Glencore. Com isso vieram o desenvolvimento de todos os procedimentos que atualmente são utilizados pelo corporativo e outros ativos da Glencore. Aí vieram as certificações de SPS Code, de alfandegamento, nós se certificamos CAISO 9001, CAISO 14001, CAISO 45001, GMP+, que é Segurança Alimentar, e o Sistema de Gestão Internacional de Segurança, que é chamado SafeAgri. As estratégias da operação ferroviária, rodoviária, expedição marítima, são fundamentais em métodos científicos com base na norma da ISO, né, conceito TPM, associado à experiência que adquiri nos meus 25 anos, né, de vivência de porto. As operações são dimensionadas, com estudos, tempos, movimentos, melhorias, e são estruturas formadas no estilo do CCQ, né, na base do PDCA. Isso sempre buscando as formas mais simples, né, e produtivas, com menor custo, E desse dimensionamento, né, de custo, sempre busco a excelência operacional e não baratear uma operação de forma irresponsável. Hoje, por exemplo, nós somos reconhecidos pelo corporativo nível Brasil e mundial
pelos excelentes resultados alcançados, né? E esse mérito vem exatamente desse modelo de trabalho, onde a construção do método advém dos próprios funcionários, que se dedicam diariamente no nosso papel. E somente extrair esse potencial de cada um é o nosso dia a dia como gestor, né? E por aqui, por exemplo, nesses 6 anos, os funcionários são motivados a serem competitivos, sempre buscando o melhor para criar e inovar. Então, essa foi o case da Glencore hoje, dentro do Itaqui, do Tegran, do consórcio, né? Então, o que nós temos hoje, o que eu tenho hoje para fazer é agradecer, né, o aprendizado dos grandes gestores do consórcio Tegran, onde destaca o Randall, um gerente da área comum do Tegran, né, um cara inteligentíssimo, muito preparado e humilde, né. Aí nós temos os outros gerentes, o Franco, o Thiago, o Marcos, a Daiane, gerentes dos armazéns 1, 3 e 4, também tiveram grandes contribuições, e cada um com os seus talentos, né, individual. E, por fim, tem o Armazém 2, que é a Glencore, onde eu estou atualmente, né, e nessa destaco o meu mentor, André Campos, que sempre teve presente em toda a construção da gestão do ativo, sempre foi fundamental nos resultados alcançados, e com esse nível, conseguimos conduzir o Tegran aos recordes e a exportação de cada ano, né, isso somado a todos esses profissionais. Então, Sérgio, esse aí é um parecer, um resumo geral. Eu fiz uma logística rápida lá desde o Canal do Panamá, o Arco Norte, o Matopiba, os benefícios que o Itaqui tem, todo esse ganho que nós temos, a estrutura do Tegran, 2014, 2009, antes e depois, um parecer do Tegran e um parecer da Glencore final e o case dela. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que é um desafio inglório falar só 15 minutos desse tema que é tão interessante, né? Mas obrigado aí, você cumpriu o tempo à risca e você deu o seu recado. Tenho muito orgulho, né, de ver o projeto do Tegran, da Glencore e ver a satisfação das pessoas que trabalham aí na sua organização. Vamos partir para o terceiro momento, que é a apresentação do professor Rui, né, a fala dele. Professor Rui, a palavra é sua. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Eu sou, como ele já me apresentou, sou professor titular da Escola Politécnica da Engenharia Naval, mas minha área é logística e transporte, a gente milita em portos há muito tempo, tenho 62 anos, mas o que eu mais queria era passar material para vocês, que eu vou começar a passar pelo chat. E um dos primeiros que eu recomendo que depois vocês assistam é o webinar do ministro Tarcísio. Né? O ministro Tarcísio, que é o ministro de infraestrutura desse governo, ele recentemente fez fez esse webinar, nós participamos pela Fiesp, e é interessante vocês depois poderem ver isso daqui. Dá uma visão geral do que esse governo está pretendendo na infraestrutura. É muito importante, é uma coisa bastante interessante, vocês vão gostar bastante. Outra coisa é o material que eu tenho aqui, que eu queria que vocês vissem, uma palestra também do Piloni. O doutor Piloni é o secretário nacional de portos. Então, nós temos um ministro e um secretário que falaram recentemente, e é bom que a gente veja a fala deles, essa é uma apresentação do Piloni, e a dedicação que eles dão ao Arco Norte. Isso é interessante para a gente sentir a política, você entende? A política que está por trás dessas coisas. E a importância do Arco Norte, a importância de Itaqui, a importância do Estado do Pará nessa projeção de governo. Dá para fazer em 2 anos e meio? É outro problema. É umas coisas que nós apertamos um pouco o ministro Tarcísio, falou, como que a gente vai fazer tudo isso em 2 anos e meio? Entende? Mas é uma projeção do que se pode fazer de curto prazo e talvez de médio prazo, se houvesse renovação desse mesmo governo. Ou seja, estão nos objetivos do governo o Arco Norte, principalmente essas 2 grandes saídas que a gente fala, que é pelo Estado do Maranhão e pelo Estado do Pará. Isso são coisas importantes, certo? Que a gente deixar muito bem claro para vocês que não estão sozinhos. Existe a ideia. Quando vocês olharem esses materiais, vocês vão ver muito material que ainda eu continuo falando para eles que eu não gosto desse posicionamento, que fala muito em dinheiro. Eles chamaram todas as cifras que estão ali, falam em bilhões, talvez chegue até trilhões,
E eu gosto de falar em qual o resultado que eu alcanço daqui. Na apresentação, se não me engano, do Tarcísio ou do Piloni, no final ele fala, olha, tudo isso daí que nós vamos aplicar vai dar tanto de ferrovia, tanto de portos, tanto de aeroportos, etc. Isso é interessante, porque eu acho que o que a sociedade quer ver não é quanto que eu vou gastar, mas o que eu vou receber. Então, isso é uma coisa importante. E lá tem algumas coisas vocacionadas, quer dizer, ou pelo menos direcionadas ao Arco Norte, que eu acho bastante interessante. Como vocês não apresentaram, como os dois palestrantes anteriormente não apresentaram, eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês agora uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui tem, vocês vão ver, são 2 slides. Aqui mostra hidrovia, rodovia e ferrovia. Então, o que tem o Arco Norte? O Arco Norte tem uma vocação intermodal, muito importante. Uma vocação intermodal muito importante. Com 2 hidrovias extensas, certo? Com rodovias e com ferrovias de forma integrada, certo? E isso é uma coisa importante, porque é a partir daí que nós vamos direcionar o agronegócio e outras cargas que eu vou falar mais para frente. Ou seja, nós temos dentro da influência do Arco Norte uma rede de transportes. E, de propósito, tem um segundo slide, só para vocês olharem, e depois vocês comparem em casa, que as coisas não são as mesmas. A primeira figura e a segunda figura são um pouco diferentes em termos, quando eu falo quais são as rodovias, quais são as hidrovias, quais são as ferrovias. Por quê? Porque ainda não se tem algo consolidado, que ele chama o Plano Nacional, o Plano de Logística de Transporte, não é mais PNLT, é PNL, e que é onde eles direcionam, olha, esses são os meus investimentos, é isso que eu vou fazer. Então, são figuras diferentes, que eu acabei de mostrar para vocês, com corredores de transportes diferentes, com, eventualmente, investimentos diferentes. O que precisa, eu acho que ainda é um governo novo nesse sentido, é realmente ter o plano e falar, ó, é nisso, nisso e nisso que nós vamos colocar dinheiro, e olha, esqueçam esse, ou então coloquem aquele investimento. Então, nesta parte de planejamento, eu acho que eles estão trabalhando bem, vão, em qualquer hora, ter uma coisa bem definida, porque é muito importante para os investidores saberem o que eles vão contar no futuro, certo? O que eles vão efetivamente contar no futuro. Então, para quem não conhecia o Arco Norte, então, está apresentado a vocês, e com características diferentes. Essa segunda figura só corrobora o que falou o Anderson, o que falou também o professor Sérgio, da parte da fronteira agrícola, ou seja, a fronteira agrícola não consegue mais sair pelo Sudeste. Talvez exista, eu vou colocar o meu mouse aqui, a FIOL, para quem conhece a FIOL é a Ferrovia de Integração Leste-Oeste, tem um porto programado aqui para a Bahia, na altura de Ilhéus, e ela deveria até ir Caetité, ela deveria estar com uma carga de minério. Mas isso é 1/3 dela. Se nós olharmos ao projeto inteiro, que dizem eles, e nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, está lá, que os 3/3 vão ser feitos, ela seria feita completa, ela ligaria aqui. Então, nós teríamos uma saída muito forte de commodities pela Bahia nesse sentido. E aí eu diria até que não seria o Arco Norte, mas teria uma grande saída transversal aqui pelo país. Tirando isso, aqui embaixo já está sobrecarregado, então nós temos que caminhar para o norte. Só que não são só as cargas, e eu acho que tem muitas outras cargas, como a celulose, no estado do Maranhão com a Suzano, containers, por incrível que pareça, você ouve falar já em trazer containers para Itaqui e descer pelo menos até Brasília, se não São Paulo. Existem já pessoas falando isso daqui, grupos empresariais falando isso daqui, ou seja, eu trago aqui e entro por dentro nos contêineres do país, e aí isso me lembra uma coisa que se chama Mississippi brasileiro. Vocês compararem, olharem lá o Mississippi americano, a gente pode dizer, que foi uma obra do governo americano de muitos anos, hoje duplicada, uma hidrovia duplicada, que levou progresso a uma região que não tinha nada. Então, começa a mostrar para nós, você entende? Claro que aqui eu tenho uma parte de hidrovia, eu teria uma outra parte com ferrovia, um corredor
que vai trazer para o centro do Brasil muita coisa. E vai trazer indústrias, vão trazer uma série de coisas. E aí a gente volta um pouco a provocar até o Anderson, falar o seguinte: por que Itaqui? Está aqui principalmente por causa dos 25 metros. Certo? Principalmente por causa dos 25 metros. Não há outro lugar, já falei uma vez isso daqui, no Brasil, com o acesso aquaviário que tem Itaqui. Ou a Baía de São Marcos, não só Itaqui, Baía de São Marcos, que o terminal portuário de Alcântara também teria benefício da mesma profundidade. E aí, quando ele mesmo falou, eu acho que sabiamente o Anderson falou, mas eu tenho ali o canal do Paraná, basta criar condições que você vai ter um desenvolvimento regional, não só aí no Maranhão, como nessa parte central do Brasil, que vai se beneficiar de portos profundos. Esse é o grande mote do que nós temos que esperar para frente. E aí vem uma pergunta, até para o Anderson: temos que ter medo de concorrência de novos terminais aparecendo no Arco Norte? Não temos, porque carga sempre vai ter. E se mantiver a gestão portuária com um caráter mais privado, veja bem, quando o Anderson falou uma coisa importante, ele usou a palavra os consorciados, certo, Anderson? Os consorciados. Os consorciados dá uma ideia de uma espécie de um condomínio de grãos, onde eles se acertam, tiram detalhes ali, resolvem, mitigam problemas entre eles, e eles conseguem fazer sempre ganhos de produtividade. Essa ideia da visão da gestão portuária, que vai vir sempre atrelada a uma gestão privada, nós temos que começar a nos acostumar no Brasil. Eu assisto a fala do Tarcísio, a fala do Piloni, as grandes companhias docas, Santos, Codesa e Coderge, até 2022, vão ser privatizadas. Então, eles vão, por uma questão de sempre estar colocando dinheiro nessas companhias docas, falar o seguinte: acabou a coisa, nós vamos privatizar. Qual modelo vai se adotar? É uma coisa que eu vou conversar com vocês talvez rapidamente depois, mas que a gente também precisa ficar atento, entende? Modelos de privatização são coisas que podem vir a afetar tarifas portuárias, então nós temos que nos preocupar. Mas o que é importante nós termos em mente hoje é que é o seguinte: tudo é bonito, mas existem restrições. Quais são as restrições para o Arco Norte? Então, as restrições para o Arco Norte, na minha posição, na minha visão, primeiro, acessos terrestres, que seriam as ferrovias e as rodovias. Então, vocês viram aqueles slides, você promete ali algumas rodovias, você promete ferrovias, mas nós sabemos o quanto tempo uma FIOL, que é aquela da Bahia, está patinando até para você conseguir chegar no finalmente e estar com ela toda implantada. Todas as outras obras ferroviárias que eles estão falando, que vão passar por uma série de concessões, algumas nem estão construídas, quanto tempo vai demorar? Esta questão dos acessos ferroviários se envolve a um problema regulatório, e um problema até regulatório que afeta diretamente as construções. Então, o Brasil precisa ter rapidez disso. E prometem, o TCU, hoje nós fizemos um webinar com o pessoal do TCU, promete mais rapidez, embora a gente sabe que eventualmente a rapidez do TCU não é tão grande. O Ministério promete rapidez, assim como a ANTAC, na área dos portos, promete rapidez, assim como a NTT também promete rapidez. O que eles precisam verificar é o seguinte: precisa ser realmente envolver a sociedade, discutir e chegar a uma conclusão muito rápida. Não se pode mais empatar a logística brasileira. Vocês devem ter visto muito sobre o material chinês, que eles falam sobre a infraestrutura deles. E como eles fizeram aquilo, e por que eles fizeram, e por que eles estão, então, dotados para fazer movimentos de importação e exportação dentro daquilo que é um continente chinês, o que eles dotaram de infraestrutura nos últimos 10, 20 anos é uma coisa fantástica. Nós vamos chegar àquele modelo, eu não sei, mas nós não podemos esperar mais, não temos. Nas questões regulatórias, e eu vou dar um exemplo para vocês, a questão da renovação da Vale, da Estrada de Ferro, aliás, e Vitória Minas.
Duas ferrovias, que se nós formos olhar, você fala, mas isso daqui não é da Vale? Não é da Vale, mas elas são concessões públicas. Embora a Vale, quando foi privatizada no século passado, levaram todos os equipamentos, essas coisas, esses equipamentos pertencem às companhias atuais, aquilo é uma concessão pública. E você rateia, hoje você não rateia, você patina por uma renovação que não passa pela minha cabeça você não renovar. E você faz o quê com a Vale? E sempre teve essa coisa, deixa de exportar, porque agora a ferrovia está sem a concessão. E hoje, nessa reunião nesse webinar que eu participei no TCU, eles deixaram bem claro, as propostas que chegaram da Vale para as duas ferrovias foram rejeitadas pelo setor técnico do TCU. Foram rejeitados por uma questão de dinheiro. Quanto custa o frete, o quanto devia custar o frete, porque quando se faz a conta de tudo que se movimenta, obviamente o governo está pensando o seguinte, olha, na hora da renovação antecipada, eu quero uma parte do leão para mim, quanto que você vai me pagar? Certo? Em cima dessa sua movimentação. Aonde isso daí só reflete para você resolver problemas, talvez de déficit primário, você vai receber um dinheiro, mas você não reflete nas exportações, no minério como commodity, no custo do Brasil, etc. Se a Vale tiver que pagar mais, ela vai repassar o preço e vai ter seus problemas. Então, nós precisamos pensar um pouco, eu acho, em termos do governo, precisamos pensar um pouco maior, entende? Não podemos ficar preocupados só com os valores de outorga. Então, vocês vão ver nesse material que depois eu vou deixar com vocês, que no caso das privatizações de Santos, da Coderj e da Codesa, se fala em maior outorga, que eu chego, lanço uma licitação, falo, quem quer ser autoridade privada, autoridade portuária privada? Então, eu vou escolher aqui os nomes. O Alexandre Mata se associa com o Diogo Félix, monta uma empresa, vai lá e fala, olha, eu vou dar pela Codesp 2 bilhões de dólares. E leva a autoridade portuária. Ora, se os dois fizeram o seu business plan e puseram na mão do governo 2 bilhões, eles vão querer recuperar isso daqui de alguma forma. Eu estou dando pela maior outorga e eles ganharam. Isso quem é que vai pagar a conta? Os terminais portuários. Os terminais vão pagar a conta e quem vai pagar o dono da carga, porque quando a tarifa portuária aumentar, para conseguir fazer o retorno de capital para os dois da empresa que eles criaram e levaram, quem vai pagar o pato são as nossas exportações. Então, nesse tipo de coisa, você entende que está atrelado a todo esse movimento, você entende, de infraestrutura, nós temos que ver que a regulação, na minha opinião, principalmente para o Arco Norte, deveria já ser pensada de tal forma, não seja restrição. Não pode ser restrição. Eu concordo com privatizações, mas eu concordo muito principalmente das autoridades portuárias, muito no regime de condomínio. Eu gostaria de ver Itaqui, Anderson, como um condomínio, onde o síndico desse condomínio fosse o governo. E todos os demais são os terminais, que vão sentar à mesa e, como um condomínio normal, vão pedir algumas coisas e nas assembleias se determinar o que é. E pode ser que esse condomínio não precisa pagar nada para o governo. Se altera a legislação e ele é um condomínio. Vira-se um condomínio para bem do terminal portuário, para minimização das tarifas portuárias, para melhor fazer dragagem quando for necessário, para melhor fazer as obras portuárias quando necessário. Então, nós temos muita coisa ainda na frente, você entende? De tudo isso daqui que a gente fala do Arco Norte, eu peço que vocês fiquem sempre atentos, e essa parte que está por trás da regulação que vocês vão ver no material que eu vou disponibilizar ao Sérgio. Finalizando um pouco da conversa com vocês, é o seguinte, bom, você falou que tinha muita coisa entre a modalidade, mostrou aí os 3 principais modos ferroviários, e até os modos de transporte. E a tecnologia, onde entra aqui? Esse também é um ponto importante. Inovação, empreendedorismo e tecnologia para você criar sistemas intermodais que realmente cumpram o seu papel, vão ser importantes. Então, hoje você tem os comboios gigantes operando no Rio Amazonas e no Rio Pará,
que são comboios de 50 mil toneladas pelos estreitos ali do Amazonas Sul para o Rio Pará, são com 50 mil toneladas, comboios de altíssima tecnologia. Mas falta à região você dotar de sistemas, no mínimo, o VTS, o Vessel Traffic System, porque cruzam com palafitas, cruzam com embarcações pequenas, cruzam com embarcações de combustível, e você tem ali uma matriz de risco muito grande, e você tem que mitigar. Você não quer que um dia no Jornal Nacional apareça que houve um acidente e que, de repente, o Ministério Público bloqueie todo o transporte. Ali, nós temos que dotar, esse é um dos exemplos que eu estou falando para vocês, nós temos que dotar de tecnologia, quer dizer, o sistema tem que crescer, tem que nascer de forma correta. Para encerrar a conversa, que é o Pedral ali perto de Marabá, né? Tocantins. Aquele Pedral, eu acho que desde que eu comecei, eu acho que eu já estava me formando, a gente já ouviu falar que iam derrocar o Pedral. E até hoje o Pedral não saiu. Ora, existem tecnologias para mitigar o problema. Se aquilo existe um problema socioeconômico, se o Pedral é Santos, se faça um canal paralelo. Já foi proposto isso daqui pelo meu professor, Joaquim Carlos Teixeira Riva, quando eu estava lá na faculdade. Vocês acham que tem alguma questão aí, que o Pedral é santo, tem que montar? Tudo bem, vamos fazer um canal paralelo, não é tão grande. Já estaria pronto, teria as embarcações andando por um canal paralelo. Me cobrem depois, cobre o professor Sérgio, o material que eu vou dar para vocês, que é riquíssimo, que eu acho que é bem up-to-date. Ok, muito obrigado a todos. A gente vai fazer o fechamento aqui, e conforme eu comentei no chat, a última novidade que eu vou dizer para vocês eu organizo anualmente aqui em São Luís um simpósio de gestão portuária. É um evento que se chama Simpósio de Gestão Portuária, já teve 2 edições. Ele tradicionalmente executava ele em maio, mas devido à pandemia a gente vai fazer em novembro. Ele será realizado de forma remota, tá? Ele será de 18 a 20 de novembro. Todos vocês já estão convidados. Quem quiser receber mais informações sobre esse simpósio e outros eventos que a gente organiza aqui na nossa universidade, pode mandar um e-mail para o meu e-mail, que eu já digitei, mas eu vou digitar novamente. A gente cadastra o e-mail de vocês em nosso banco de dados e vocês serão informados automaticamente sobre todos os nossos eventos. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço o interesse, desejo a vocês muita saúde, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, que será em agosto, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado, Anderson e professor Rui.